Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PetCast Saúde. É um podcast produzido pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da PUC-PR. Nosso objetivo é promover reflexões para tornar o SUS mais justo, inclusivo e humano. Vamos conversar sobre impactos das interseccionalidades, como raça, etnia, orientação sexual e outras identidades influenciam a experiência das mulheres no SUS. Para isso, temos a honra de receber a doutora Ângela Leite, que atua no programa Mãe Curitibana, referência nacional em cuidado integral à saúde da mulher e da criança. Doutora Ângela, seja muito bem-vinda. Para começarmos, poderia nos contar um pouco da sua trajetória e da sua atuação no SUS? Olá, Ju, tudo bem? Bem, meu nome é Angela Leite Mendes, sou médica ginecologista, eu sou formada pela PUC aqui também, né, então eu fico muito contente de estar aqui, né, de volta à nossa casa, né. Fiz residência no Nossa Senhora de Fátima, Santa Casa, que também é da PUC, então eu sou filha da PUC mesmo, né. E hoje, estou trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, no programa Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, né. E então é uma honra estar aqui e mostrar realmente o que é o nosso trabalho que a gente tem, né, dentro da rede, lá dentro da Secretaria de Saúde. Bom, como vocês citaram, né, o programa ele é um exemplo, né, de políticas públicas, então quais são os princípios que tornam ele, esse modelo de cuidado integral, assim, e quais são esses cuidados que, articula com os desafios, de equidade? Então pensando, assim, como ele atende, mulheres negras, pessoas LGBTs, enfim, no geral, assim. Isso, o programa Mãe Curitibana, ele teve início em 1999, né, que era uma época que tinha o índice de mortalidade materno-infantil maior, né, e as mulheres elas eram vinculadas ao pré-natal, mas eles não tinham um local específico para isso, né. Então o que que acontecia? As maternidades, às vezes de baixa complexidade, elas estavam cheias de pacientes, né, que que tinham alta complexidade, que precisava de uma UTI, então isso atrapalhava, às vezes alguma maternidade está muito grande, com um número muito grande, outro com um número menor de usuárias, né, e as gestantes não tinham, um local específico para ganhar nenê, né. Então a partir do Mãe Curitibana, toda essa parte começou a ter uma qualificação. Então aquela mulher que ela tem uma gestação de risco, hoje ela ganha, a partir do momento que ela já tem a vinculação, ela já ganha o nenê na maternidade de referência para ela, né, para o caso dela. Então assim, maternidades de alta complexidade. Então isso é uma coisa muito bacana, né, porque você realmente consegue realmente, estruturar toda a rede para o bom atendimento. Então isso é uma das coisas realmente que mais, assim, foi incisiva, né, no programa. E o programa recebeu vários, eh, participou de vários concursos, né, recebeu honras ao mérito, foi base para vários programas no Brasil inteiro. E o Mãe Curitibana realmente trabalha toda a diversidade. Nós temos realmente protocolo específico para mulher em situação de rua, no atendimento LGBT, né, a gente sempre inclui todas as mulheres dentro do programa. E uma coisa interessante também que hoje a gente traz, né, a partir de 2017, 18 mais ou menos, ou não é só programa Mãe Curitibana, hoje tornou-se uma rede Mãe Curitibana, né, então hoje a rede Mãe Curitibana ela trabalha com um programa de pré-natal especificamente, né, criança até 2 anos de idade, a parte da saúde reprodutiva, saúde da mulher, tem uma parte de saúde do homem e criança até 2 anos. Então isso hoje ela se formou uma grande rede. E hoje a gente tem também trazido um pouco da parte de direitos humanos, principalmente eu que trabalho com isso, né. Então a gente tem realmente ampliado cada vez mais os atendimentos. Tá. Com base na sua experiência, como raça, etnia, orientação sexual, deficiência, identidade de gênero e outras identidades, elas influenciam o acesso, o acolhimento e o cuidado das mulheres dentro do SUS? Assim, o atendimento do SUS, a gente quer saúde para todos. Claro que conforme a especificidade, você tem quando tem uma especificidade maior, como atendimento LGBT, por exemplo, né, existe às vezes algumas dificuldades, até não por nós internos, que a gente tem feito todo um acolhimento, né, com capacitações, sensibilização, né, do atendimento, mas às vezes realmente da população eh, a ir na unidade de saúde, né, a gente
quer que realmente atender como saúde integral, inclusive na parte do Mãe Curitibana, especificamente na saúde sexual, reprodutiva, né, na parte de atendimento das gestações, né. Então a gente tem vários casos bem interessantes, né, desses atendimentos, né. Nós temos, por exemplo, um caso de uma que eu achei, assim, bem interessante, que é um homem trans que ficou grávido, né, então ele foi atendido na unidade com todo, né, o nome social, o atendimento como todo. Ele foi ganhar o nenê numa maternidade que foi dado todo o acolhimento, e isso já gerou várias, como eu posso dizer assim, várias ações, porque a própria a maternidade solicitou uma sensibilização para os profissionais de saúde, né, isso já gerou que a gente foi num hospital particular, fez toda essa ação, a gente já articulou com a assessoria da diversidade essa ação também, né, então é bacana que isso realmente acaba crescendo, né. Então e a gente tem trabalhado bastante no acolhimento, né, de toda a população. Nós temos, por exemplo, as mulheres em situação de rua, nós temos protocolo próprio para isso também, né. Então eu acho, assim, que a experiência que a gente vai estar tendo no acolhimento e nas diferenças, na diversidade, né, como um todo, isso ele faz com que a gente tenha um caminho, às vezes, próprio para aquela especificidade, né. Para mulher em situação de rua, por exemplo, que a gente faz o pré-natal, tem um consultório na rua, ele faz o pré-natal na rua mesmo. A gente consegue, por exemplo, um agendamento no horário, não sei se vocês sabem, por exemplo, a gente às vezes não consegue para fazer uma ecografia, por exemplo, agendar às 7 horas da manhã para uma mulher em situação de rua. Ela não consegue ter toda, essa movimentação de sair tudo, então a gente tem que agendar um horário que ela possa ir, que o consultório na rua, a equipe vá lá, que ela possa pegar essa mulher, levar, que ela esteja bem, né. Então a gente consegue exames em horários específicos, né, ecografias, o exame de sangue. Então é toda uma mobilização que se faz com essa paciente, com essa gestante, né. Além do encaminhamento também para no hospital também, né. Então a gente é uma rede que vai trabalhando, né, não só uma em Curitibana, mas a gente tem as outros setores da própria secretaria, e fora que a gente também trabalha intersetorialmente com as outras secretarias também, né. No caso da mulher em situação de rua, a gente trabalha junto com a FAS, né, nessa articulação. Legal. E a minha próxima pergunta, ela bate com o que você falou, assim, então não vou nem perguntar, você pode responder Sim. direto. Uhum. Bom, um dos temas que a gente tem trabalhado é a sororidade e ela vai muito de encontro com tudo isso que a gente tá falando, né, uma curitibana, assim. Você acredita, você vê que a sororidade ela é uma prática dentro do SUS? E Assim, eu tenho certeza disso, é, porque quase 80% da vai da falar. dos profissionais em saúde são mulheres, né, então a gente sabe realmente elas, às vezes elas vivenciam a situação, vivenciam dentro da casa delas, né, então isso é muito importante, nós não tem como não ter isso, Uhum. né, então porque elas próprias trazem dentro da história que elas trazem para o trabalho, né, não tem como deixar em casa algumas coisas, né, então eu acho que a Soraya é muito importante. Então a gente vê, dentro, assim, volta e meia você tem algumas questões que elas mesmas traz: "Puxa, por que que eu não posso ajudar de uma maneira melhor?", né, por exemplo, preciso fazer nós precisamos de um fluxo especificamente para isso, para o beta-HCG, por exemplo, né, de realmente captar essa paciente, como é que eu já peço o exame para não deixá-la vir outro dia ou vir no máximo o dia seguinte, né. Então da coleta dos exames, elas já sabem, as próprias mulheres, né, já pensam nisso, da saúde reprodutiva, da parte de violência também, né, então um olhar às vezes: "Olha, alguma coisa não está bem nesse relacionamento, nesse caso, né, então eu acho assim que a mulher acaba sendo mais sensível a isso, né, o atendimento das crianças também, né, aquela menina que a criança está sendo vítima de violência, né, ou é muito interessante, a gente não gosta que seja interessante, mas enfim, né, mas quando vem uma adolescente grávida, né, então é toda uma mudança no comportamento da unidade para o acolhimento dessa adolescente, né, desde a saúde reprodutiva, por que que não fez, o acolhimento da criança, o acolhimento da menina dentro, né, o pensar com a educação, né, então acho assim que isso é muito importante, isso traz, mudanças realmente na nossa maneira de ver.
Então a gente vê realmente, principalmente a enfermagem, que é a equipe maior e que está ali na frente, ela tem esse olhar, né, para toda essa população. É, a sororidade entre a trabalhadora Da e o trabalhadora. servidor é o que isso faz É. diferença, né. E faz diferença, a gente vê realmente, muito principalmente com os profissionais da enfermagem que a gente vê muito mais isso, né, porque elas são à frente, elas que fazem o acolhimento, elas que vê toda a situação, tem isso é bem importante mesmo. A senhora poderia compartilhar algum caso marcante em que o cuidado no SUS foi afetado positiva ou negativamente por questões identitárias? E como podemos fortalecer essas práticas inclusivas dentro desse serviço? Bem, a gente teve várias, assim, né, teve do caso que eu já contei, né, desse homem trans que foi, mas a gente, teve uma mulher em situação de rua, né, que o consultório na rua, junto com a mãe curitibana, nós fizemos todo um trabalho para essa gestante que estava em situação de rua, uso abusivo da álcool e drogas, gestante gemelar também, né, negra também, né. E o consultório na rua, a partir do momento do acolhimento, da vinculação, né, desse cuidado que a gente falou, né, de levar nos exames, tudo, a gente conseguiu que essa mulher retornasse a casa, né. Tanto é que quando, o programa fez 25 anos, ela foi homenageada, ela foi lá com as crianças, né, então ela estava em casa. Né, então, isso que a gente fala, né, que não é só o programa Mãe Cozinha, mas toda a rede que ajuda, né, que faz, né, que não é só o programa, mas por exemplo, ali o consultório na rua fez, né, as enfermeiras do consultório na rua fizeram essa ação de retorno, foram procurar a mãe, conseguiram um enxoval para ela, né, e daí ela teve esse retorno em casa, então foi bem bacana mesmo, assim, esse desse homem trans também foi muito bacana que na CIPA, né, a gente o próprio hospital quem pediu para falar sobre a população LGBT, o acolhimento, foi o motorista da da maternidade, que fez esse encaminhamento, eu não sei como é que ele chegou no negócio ou se ele teve que levar de algum modo, né. Então a gente foi toda uma mudança de paradigma para um hospital que é católico específico, né, o hospital que tem essa essa, esse cuidado mais para o catolicismo e que fez, aceitou, né, fez o acolhimento desse homem trans e que isso foi para o outro hospital particular, que é da rede também. Então isso foi muito bacana mesmo. Então a gente tem várias histórias, não consigo ler com as todas, né, a gente tem muita história bacana. Essa dessa mulher em situação foi bem marcante, né, então a gente tem realmente todo um trabalho, assim, mas a gente não faz a coisa só nossa, né, a gente tem todo, a os outros nós temos os parceiros, né, então acho que isso é bem interessante. É, dá pra ver que tá presente em todas as etapas, né, não é algo específico, assim, é bem Sim, interessante. sim. E a gente tem as outras secretarias também, né, então a gente tem todo um trabalho, por exemplo, junto com a FAS, quando tem mulher em situação de rua que precisa de anticoncepção, né, de cuidado, do acolhimento, né, toda a parte de saúde mental também, né, que ajuda também. Então acho assim, a gente não consegue fazer um trabalho sozinho. Uhum, com certeza. Eh, o que que você acha, assim, que seria prioritário para garantir que o SUS ele seja, assim, realmente respeitoso, equitativo para todas as mulheres? Olha, eu acho que o SUS realmente se você ele é. Uhum, Sabe, ele é. Eu acho que aqui em Curitiba a gente eu posso falar por Curitiba, não posso falar por outros, né, mas eu acho que Curitiba tem realmente essa função. Primeiro porque a gente precisa, independente de raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero, nós temos que dar saúde, de saúde integral, né, independente de qualquer coisa. E a gente realmente pensa um pouco mais realmente na doença, né, então a gente tem que pensar um pouquinho dessa parte clínica, né, dentro da clínica quem que está precisa mais atendimento, não. Mas claro que a gente tem as suas especificidades mesmo, né, então a gente tem, por exemplo, hoje os imigrantes com a língua, né, a pessoa com deficiência, né, a pessoa com deficiência, nós temos que é mais um caso que eu me lembrei agora, né, nós temos a gente tem dentro do departamento da pessoa com deficiência, por isso que eu digo, assim, que o trabalho intersetorial e secretarias é importante, que tem a intérprete de libras. Então nós tivemos uma mulher, né,
com deficiência auditiva, que fez todo o pré-natal com a gente e foi ganhar um nenê. Então, durante esse período, as intérpretes em libras acompanharam o pré-natal e foram acompanhar o parto também, né. Então, assim, elas estavam no parto, elas participaram lá, né, então foi muito bacana, assim, né, que a gente consegue isso, né. Então, assim, são casos bem, exitosos, né, que a gente realmente faz toda que a gente tem, né. Hoje a gente tem as imigrantes com o problema com a língua também, né, então as meninas tentam nós já tivemos na unidade de saúde, acho que do Capanema, que eles estavam com bastante haitianas, né, dificuldade, então as enfermeiras que estavam lá fizeram tipo um dicionário, uma com orientação. E uma outra coisa a gente tem dentro, não sei se vocês já viram a carteirinha de pré-natal, né, que está disponibilizada no nosso site, ele é em 4 idiomas, em português, inglês, crioulo, francês e espanhol, né. Então isso é você acolher realmente toda essa imigração que está vindo, né, então tem as orientações nas 4 línguas, né. E hoje, né, mais a carteirinha da gestante, é a carteira da família, pelas diversas modalidades de família que a gente tem hoje, né, pela diversidade de família que a gente tem, né. Lá tem todas essas orientações da intérprete de línguas, onde que pega, né, o nome social, como quer ser chamado, como assim, né. Então a gente tenta realmente englobar todos, né. Hum. Então, bom, para finalizar, então, a gente tem aqui algumas perguntas que foram mandadas pra gente através do nosso, eh, questionário, que foi disponibilizado para quem assiste o podcast. Então, a primeira pergunta é: como garantir que profissionais estejam preparados para atender mulheres trans ou indígenas, com respeito e técnica? Uhum. Bem, a gente tem, feito várias capacitações, eu não gosto de falar capacitação, porque eu acho que, assim, é mais uma sensibilização, né, então a gente tem eu trabalho hoje com o Conselho da Diversidade, então eu já trago dentro das minhas falas todas, né, eh essa fala e dentro do nossos prontuários também, né. Todo ano nós fazemos uma capacitação grande, junto que a gente traz realmente a sociedade civil para as capacitações também, nós fizemos uma agora, no ano passado, onde a gente trouxe, né, a assessoria da diversidade, né, assessoria étnico-racial e o departamento de pessoa com deficiência para fazer essa fala. Demonstrar realmente como é importante realmente, eh a sensibilização dos profissionais no atendimento, né, então foi muito bacana que em termos do o uso do pronome, né, do banheiro, né, de chamar no não, evitar de chamar no nome morto, né, a gente tem todo um protocolo, por exemplo, no e-saúde, que é o nosso sistema, hoje você consegue ver realmente, né, o nome social, a orientação sexual, né. Então de ter todo, esses instrumentos até para trazer o número, né, que é isso que a gente precisa, saber quantas pessoas são atendidas, tudo, né. E claro que depende de cada profissional, né, de cada pessoa no atendimento, mas a gente tem feito bastante, essa sensibilização. Nós fizemos uma grande para as próprias ACS, né, que é a Agente Comunitário de Saúde. Então por isso que a gente falei, não é uma coisa sozinha, né, a gente faz tudo. Então as agentes comunitárias de saúde, a gente fez todo um trabalho com elas também, né, de falar para essa população, de realmente identificar essa população, de trazer essa população para dentro da unidade para um atendimento de saúde integral, Uhum. né. Então eu acho que principalmente essa sensibilização maior. Claro que cada pessoa, traz dentro de si, né, as suas crenças, tudo, né, que às vezes nem sempre a gente consegue mudar, mas eu acho que todo profissional de saúde tem que realmente atender bem, né, e em toda a diversidade e especificidades de cada um. Uhum. Uma outra pergunta que foi feita é que se existem canais de denúncia para casos de discriminação. Sim, sim, nós temos o 156, né, então e a gente até pede realmente que façam a denúncia, porque o 156 a gente consegue gerar relatórios, né, de dados e até fazer ações específicas, né, ou por alguma unidade que tenha tido algum problema, algum distrito, tudo, né, e tem a ouvidoria também, né, mas Uhum. principalmente o 156.
Bom, muito obrigada por ter respondido nossas perguntas, por ter aceitado participar. Assim a gente encerra mais um episódio, do nosso podcast. Lembrando para você que está assistindo até aqui, que a gente, além do podcast, nós temos também o e-book que traz os temas que são abordados aqui nos nossos episódios, de maneira escrita. Então, eh, todos esses temas de todos os episódios vão estar disponibilizados também, em forma de e-book. Lembrando também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram a gente publica, a gente também fala um pouco, aborda um pouco dessas temáticas lá. E é isso, muito obrigada de novo por ter aceitado Que agradeço. participar. Obrigada. Até o próximo episódio. É isso. Obrigada.